O Novo Dia Entrevista de hoje recebe a Anita Carolina Lunardi Petrin, que é diretora de benefício do IPREJUM, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que promete ser a pauta do próximo governo de Jair Bolsonaro, mais especificamente a pauta de economia, que é a famigerada reforma da Previdência. É um assunto que ninguém quer falar, ninguém quer tocar no assunto, é aquele chamado mal necessário, né, Anita? Então, para começar, eu queria assim, falar um pouco sobre aquela questão que é a seguinte: a gente sabe que o país, de modo geral, está envelhecendo, né? Jundiaí, para quem não sabe, é a 7ª cidade reconhecida como todo mundo quer vir morar aqui, especificamente aquelas pessoas que estão completando 60 anos ou mais. Isso é super legal, traz para a gente um certo orgulho. Porém, para a Previdência, né, para quem está pagando a aposentadoria, não é tão bom assim. E a Anita vai explicar por quê. Pois é, Márcia, a Previdência é um assunto meio delicado, como você disse aí, que não é todo mundo que gosta, né, que se sente à vontade de estar falando sobre ele, mas quando você diz que Jundiaí está numa posição de 7º lugar de qualidade de vida para as pessoas buscarem, para viver principalmente após os 60, o que isso tem a ver com a Previdência? E não é só Jundiaí, aí eu vou colocar o país como um todo. A nossa população, ela está envelhecendo, porém com qualidade de vida. Então, as pesquisas mostram que o brasileiro está vivendo mais. Se ele está vivendo mais, o que acontece com a Previdência, não é? Sim. Então, essa qualidade de vida, essas pessoas viverem mais, acaba influenciando, sim, nos institutos de previdência, que são dos servidores públicos ou mesmo do INSS. Eu não identifiquei direito a Anita. A Anita, na verdade, ela é diretora de benefícios do IPREJUM, que é o instituto que cuida da aposentadoria dos funcionários públicos. A saúde financeira desse instituto que cuida dos servidores públicos, aparentemente ela é saudável, vamos dizer assim. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado, porque voltando no que você falou, qualidade de vida. O servidor, falando agora do Instituto de Previdência e do cidadão de uma forma geral, você contribui por um certo período, né? Hoje nós estamos aí, mulher 30 anos de contribuição, homem 35. O que acontece? Ele aposenta a professora com 50, sem ser professor 55, homem 60, então ele contribui com 30, 35, só que ele está vivendo muito mais. Então ele contribui muitas vezes com 30 anos e vai receber 35, 40, 45. Só para vocês terem uma ideia, Jundiaí, e com muito orgulho eu falo isso, no nosso Instituto de Previdência, nós já temos vários aposentados com mais de 90 anos e alguns com mais de 100. Então, do ponto de vista da qualidade de vida e da expectativa de vida, é muito bom. Mas a Previdência tem que ter um olhar diferenciado, acompanhar essa qualidade de vida, fazendo a pessoa viver mais e caminhar junto, porque senão você contribui com 30 anos e vou receber 40, aí não tem como. E aí tem um contrassenso que é o seguinte: com toda a crise que o Brasil viveu nesses últimos 2 anos, aumentou consideravelmente o número de trabalhadores informais, né? Eu já estou pulando lá para frente, mas eu vou explicar por quê. Com esse aumento da informalidade, muitos trabalhadores, muitos brasileiros deixaram de contribuir. E aí começa o rombo na Previdência, né? De certa forma, né, Anita? Sim, a Previdência ela já tem, né, um déficit muito grande, até por conta dessas coisas que eu falei. E viu, Márcia, uma coisa que eu vou falar antes de responder esse comentário que você fez da informalidade, é de que o dinheiro da Previdência ele não sai só para a aposentadoria. Então, o mesmo bolo de dinheiro, eu tenho que pagar aposentadorias, pensão, auxílio doença, salário maternidade e as aposentadorias por invalidez.
Então, isso também influencia bastante no caixa, digamos assim. Agora, falando da informalidade. Tá. Hoje nós temos aí, acho que por volta de 12 milhões de desempregados no país. É um número significativo. Então, o que acontece? Um percentual desse pessoal que está desempregado foi para a informalidade. Então, foi fazer um artesanato, foi fazer um doce, foi fazer alguma coisa, ou até mesmo um prestador de serviço, e ele não recolhe mais para a Previdência. Olha, são quase 11 milhões deixando de contribuir com a Previdência. Só que lá na frente ele vai querer se aposentar. E esse período que ele ficou sem contribuir está fazendo falta no cofre da Previdência e vai fazer falta para ele também. Então, o importante era que mesmo na informalidade o pessoal continuasse com a sua contribuição previdenciária. Vamos falar um pouco agora, então, dessa reforma que ainda a gente não sabe como vai funcionar, porque Paulo Guedes, que é o superministro da Economia, deve ser, né, o próximo superministro da Economia, está dando sinais mais ou menos de como vai ser essa reforma. E ele está propondo o modelo de capitalização, que é aquele modelo que é como se fosse uma espécie de uma poupança. A Anita vai explicar melhor. O que nós podemos adiantar? E esse modelo, na sua opinião, vai funcionar no Brasil? Pois é, eu não tenho assim um conhecimento muito profundo do que ele está esperando fazer nesse regime de capitalização. O que seria? Cada pessoa que contribui com a Previdência, ela tem a sua conta. Então, eu vou me aposentar com o direito com aquilo que eu contribuí. Se eu contribuo menos, eu vou me aposentar com menos. Se eu contribuo mais, me aposentarei com mais. A gente pode citar um exemplo aí desse tipo de previdência do Chile. Agora, o Chile, já há alguns anos, a idade para se aposentar da mulher é 60 anos, o do homem é 65. Na questão idade, eles já estão bem à nossa frente, né? O Brasil ainda é um dos últimos países aqui na América do Sul e até mesmo da Europa, e comparando com os Estados Unidos também, a ter uma reforma no quesito idade. Agora, no Chile houve um problema, Márcia. Eu não sei dizer muito bem, mas o que aconteceu? Eles tinham que recolher 10% do seu salário. E aí, o que acontece lá na frente, após 30 anos? Ficou pequena essa contribuição e hoje quase 70% das pessoas aposentadas do Chile, esse foi um número que eu vi agora há pouco tempo, está recebendo por volta de um salário mínimo. Eles estavam até se rebelando lá um pouco contra o governo esses dias por conta disso. Agora, eles teriam que aumentar a contribuição. Agora, o que o Paulo Guedes espera aqui para o Brasil? Eu gostaria e espero que ele tirasse do Chile as coisas boas. E as que não forem boas para nós brasileiros, que eles pudessem pensar mais nessa política econômica e previdenciária do país e fazer um modelo que trouxesse sim algumas coisas de lá como fator idade, mas que o fator contribuição pensasse numa maneira diferente, para que o brasileiro também não ficasse, a grande maioria de aposentados, recebendo só um salário mínimo. É porque é essa sensação que o brasileiro tem, né? Que ele paga, e quando ele vai aposentar, se é que ele consegue aposentar, agora sim, porque a expectativa de vida, como você disse, está aumentando. Quando ele vai aposentar, ele ganha muito pouco, ele recebe, na verdade, muito pouco, né? Por que acontece essa matemática tão injusta para o brasileiro? Pois é, a aposentadoria no INSS, ela se dá da seguinte maneira: a mulher contribui 30 anos, o homem 35. Na hora de se aposentar é feita uma média, porque se for se aposentar com o último salário de referência da sua contribuição, por exemplo, eu contribuo sobre o teto, existe teto no INSS. Então, um empresário, uma pessoa que está numa situação financeira melhor, vamos supor, recebe 15, 20 mil por mês, ela não pode contribuir sobre isso no INSS, porque o teto vai barrar, e o teto hoje está 5.645, se não me engano. Então, ninguém consegue se aposentar mais do que isso. E mesmo assim, dificilmente você chega nesse valor. Por quê? Na hora de me aposentar, eles vão pegar 80% dos maiores salários da sua contribuição para o INSS desde julho de 1994. Por que 94?
plano real. Então não tem como fazer uma conta de uma contribuição antes do plano real, que era muito confuso. Então, a partir do plano real, que é o que nós temos até hoje, real, pega-se 80% das maiores contribuições e se faz uma média. E lógico que você tem que atualizar o valor que você recebia lá em 94, 95, 2000. Esse valor é atualizado até os dias de hoje para ver quanto ele estaria valendo. Essa média é feita em cima de 80% dos maiores salários de contribuição. Feita a média, é o que você vai ter direito à aposentadoria. Então, dificilmente ela é sobre o seu último salário de recolhimento. Agora, esse modelo que hoje existe é um modelo desatualizado. A gente sabe que existe um rombo, né, muito grande aí. Nós temos um déficit público primário de 140 bilhões, o que representa 2% do PIB, né? Não tem dinheiro para pagar essa previdência. O que significa que essa reforma ela está acontecendo tardiamente. O que, na tua opinião, aconteceu, afinal de contas, com a nossa Previdência? Eu acho o seguinte, a reforma da Previdência no Brasil já é um assunto que está sendo discutido há anos atrás, mas ele é uma medida impopular. Então, muitas vezes o governo, ele fica ali, eu vou fazer uma coisa boa, que é a reforma, que vai diminuir esse déficit público, mas em contrapartida, o que o brasileiro vai pensar de mim? Então, muitas vezes, o governo fica nesse impasse. Vou me reeleger se eu fizer uma reforma da Previdência? Vai afetar o meu governo? Então, eu acredito que por isso e por outros motivos que a gente desconhece, mas a reforma da Previdência já foi pauta no governo Lula, governo Dilma, agora no governo Temer quase saiu, e o governo do Bolsonaro vai ter que fazer, porque sem a reforma da Previdência não vai ser possível você... Não que a reforma vá diminuir esse déficit agora, já, de imediato, mas como o próprio nome diz, Previdência, vamos nos prevenir, nos precaver e começar agora para que lá na frente não seja muito pior. Até porque esse déficit ele causa uma parada, uma paralisia na economia. A economia não anda. É difícil. Agora, você veja, os investidores aqui no Brasil, aqueles que já estão aqui, aqueles que pensam em vir, estão fazendo um movimento para que haja a reforma da Previdência. Eles estão forçando um pouco isso. Porque se você faz a reforma, você está mostrando para o investidor que você está preocupado com esse déficit, você está preocupado com o futuro e que as coisas poderão começar a melhorar. Então, quem está fica e quem está fora quer entrar. E isso é muito bom, porque daí você tem mais empresa, você tem mais emprego, você gera mais impostos e o brasileiro acaba voltando a contribuir para a Previdência. É um sacrifício que todo mundo vai precisar fazer. Com certeza, com certeza. Para terminar, eu queria que você desse, na verdade, uma dica para todos nós, né? Para quem está trabalhando na informalidade, para quem está começando agora, para quem parou de contribuir. Afinal de contas, o que é que nós devemos fazer? Continuamos a contribuir, voltamos a contribuir, começamos a contribuir, independente da situação do INSS ou da reforma que por aí virá. O que é que a gente tem que fazer? Então, eu acho que todo mundo tem que pensar seriamente. Eu sinto falta no nosso país de não ter uma cultura de educação previdenciária. É uma questão, na minha opinião, já deveria estar sendo discutido isso nas escolas, já com os pequenos, porque você pode começar a ensiná-los a poupar e mostrar que você vai precisar disso lá na frente. Então eu acho que quem já está contribuindo deve continuar, com certeza, porque muita gente fala, não, agora com a reforma nunca mais eu vou me aposentar. Não é isso. Ela pode aumentar um pouco, gradativamente, o número de anos de contribuição, a idade para se aposentar, mas ele não vai terminar com a aposentadoria. Agora nós vamos ter que fazer a nossa parte, o governo vai fazer a dele, nós vamos ter que fazer a nossa. Quem já está contribuindo deve continuar. Quem está numa empresa já é automático. Servidor público é automático, Márcia. Agora, para quem está na informalidade, é uma opção só dele.
E eu vou dizer, para você que está na informalidade, comece a contribuir ou volte a contribuir caso você tenha parado. Mesmo que seja com o mínimo. Você pode começar a contribuir com um salário mínimo. Assim que você melhorar a sua situação financeira, você pode aumentar. Você aumenta para 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, até o teto do INSS. Então, é uma cultura que nós vamos ter que aprender. Vai ser difícil, vai ter muita reclamação, mas nós vamos ter que aprender, vamos ter que passar por isso para poder melhorar. E lá na frente, quem sabe ter um INSS, um regime próprio de servidor público, que tenha uma captação suficiente para estar repassando aumento. Porque se você também não tem um dinheiro suficiente na Previdência, como você dá aumento todo ano? Para os aposentados. Então o índice do INSS esse ano foi pouca coisa, mais de 2%. Então você está aposentado, espera o ano inteiro e tem um aumento de 2%. Então quanto mais dinheiro entrar para a Previdência, maior a possibilidade de se ter um aumento condizente com a realidade. E esse aumento que está sendo dado hoje será o seu amanhã, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Anita, muito obrigada pela sua entrevista e deu uma aula aqui sobre Previdência. Imagina. Vamos aguardar o que vem por aí, né? Eu agradeço muito o convite, espero ter contribuído um pouco, né? E é isso, Previdência é um assunto apaixonante. Esse foi mais um Novo Dia Entrevista. Até a próxima. Você está assistindo Novo Dia TV.